A partir de agora, na Rádio Desk, Educação Sexual em Debate. Um programa que fala claramente sobre a sexualidade humana. Está no ar mais um programa Educação Sexual em Debate, que é um projeto do Centro de Educação à Distância da Universidade do Estado de Santa Catarina e pertence ao programa de extensão Formação de Educadores e Educação Sexual e as Novas Tecnologias, etapa 2, que é um projeto e um programa coordenado pela professora doutora Sônia Mello. Hoje estamos aqui no estúdio, eu fazendo um pouquinho também do papel da nossa apresentadora Mariane, que está meio adoentada, e a professora Maria Helena. A professora Maria Helena, ela é também especialista em educação sexual pela UDESC, ex-aluna nossa. Hoje é mestre em mídia e com mestrado em engenharia de produção, né? E é a professora do Colégio de Aplicação, é professora de ciências. E a professora Maria Helena, irá conversar conosco sobre o tema educação sexual na escola, experiências práticas, relato de uma educadora. Bom dia, professora Maria Helena. Bom dia, professora Dilma. Então, eu esqueci de dar bom dia aos nossos ouvintes, né? Eu gostaria de lembrá-los que o nosso programa Educação Sexual em Debate é ao vivo e nós estamos aguardando o seu contato através do e-mail edusexradio@virtual.udesc.br ou através do telefone 3321 8080. Então, professora Maria Helena, a gente gostaria, né, de começar a nossa conversa com os nossos ouvintes, pedindo para que tu contasses um pouquinho sobre o projeto de educação sexual que se desenvolveu e ainda se desenvolve no Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Estado, durante, né, um longo período e tendo a professora Maria Helena como uma das idealizadoras e realizadoras desse projeto. Como é que está acontecendo? Como é que começou, professora Maria Helena? Esse projeto começou no Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Santa Catarina. Estadual, viu? Colégio de Aplicação. E tem mais ou menos 20 anos. Nós começamos em 1988, né? E esse projeto veio porque as alunas tinham dúvidas sobre várias coisas. E a gente, como professora de ciências, elas sempre vêm perguntar coisas sobre corpo, sobre o que acontece, sobre o que né, vem acontecendo com elas, as mudanças, modificações. E com a orientadora educacional foi a mesma coisa. Então a gente viu que as dúvidas eram comuns, tanto para mim quanto para a professora Maria Luísa. Então nós começamos a montar um projeto. E esse projeto veio evoluindo até hoje. Estamos com esse projeto no Colégio de Aplicação da UFSC. Então, conversando nos bastidores com a professora Maria Helena, e a gente estava falando, né, dos medos, dos receios com relação ao tipo de trabalho, aos temas que foram desenvolvidos nesse início de caminhada, né, e hoje essa mudança. Como é que tu sentes isso, professora Maria Helena? Poderia também conversar um pouquinho com os nossos ouvintes? Os temas e as abordagens sobre os temas que a gente conversava há 20, 15 anos atrás, não pode ser a mesma abordagem que a gente faz hoje, porque com esse monte de informação, tudo na mídia, com acesso que os adolescentes, as crianças têm, a gente tem de dar um outro enfoque, uma outra conotação para que eles possam também ter essa garantia de tranquilidade para conversar com a gente, né? Esse projeto a gente veio trazendo junto com a gente nas sextas séries, né? E hoje em dia depois em 1990, outra professora de biologia também entrou com a gente nesse projeto, trabalhando com o ensino médio. Então, lá no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, ela aprofundava os temas, por exemplo, virgindade, o namoro, a gravidez indesejada, o aborto. Então, os temas eram mais profundos devido à idade, né, cronológica das crianças. Quer dizer, então, pelo que eu entendi, que esse projeto começou com alunos de quintas séries, só de quintas séries. Só de quintas séries. E depois, com a vinda da outra professora... Aí a gente expandiu para o primeiro ano do ensino médio. Ano. E hoje... Hoje, infelizmente, não tem mais no ensino médio, né? Mas a gente conseguiu um espaço, porque esse espaço é um espaço semanal, né? Isso. No espaço de orientação educacional que existe na grade curricular do colégio. E a gente...
fez esse espaço como o espaço de educação sexual, que eu chamo de sexualidade humana. E hoje a gente só atende nas quintas e sextas séries do ensino fundamental. E todos os alunos participam ou alguns, como é que funciona? Assim, é semanal? Vocês têm poucas turmas? Como é que na prática funciona? Assim, o colégio de aplicação é um colégio experimental, né? Então ele aceita várias experiências novas e, graças a Deus, desde quando a gente começou, a gente sempre foi apoiado pela direção, pelos pais, pelos outros professores. E a gente são 3 turmas, né, tanto de quintas quanto de sextas séries, e o número variável de 25 a 28 alunos. E a gente trabalha só com esses alunos dentro de sala de aula. A gente não tem como dividir, já que hoje em dia só eu e uma professora nova, a professora Maricéia, tocamos esse projeto. Eu sozinha na quinta série. Então a gente aborda alguns temas, eu levo uns temas, por exemplo, para a quinta série é mais a relação de gênero, mais o respeito entre eles, mais o conhecimento do corpo, né? A higiene, como é que eles devem trabalhar essa parte de higiene, porque na quinta série estão começando, né, aqueles hormônios aflorando, daí tem o cheiro do suor, tem o cheiro de um monte de coisa que a gente começa a trabalhar, né, a parte de higiene, relação de gênero, o que o menino não faz em casa que ele poderia fazer, né, que é aquela atitude machista. Então isso tudo a gente vem tentando desconstruir, né, e tentando conversar com eles para que tenha uma sexualidade tranquila, que tenha bastante informação. Então, mais ou menos nesse nível que a gente começa. Isso. A gente gosta de perguntar todos os detalhes, porque a gente sabe que os nossos ouvintes, os que estão na escola, principalmente professores, também os pais, é bom saber, né, como é que acontece, né, em outros espaços, a questão da educação sexual intencional, as dificuldades que se tem, os avanços, para que a gente se identifique às vezes, né, a gente que também, os outros professores das escolas. E tu falasses uma coisa importante, né, que vocês têm o apoio da direção e o apoio dos pais. Foi tranquilo esse apoio dos pais, esse envolvimento? Os pais se envolvem? Tem alguma atividade, algum momento em que os pais também são envolvidos, professora? Olha, assim, envolvidos não. A gente faz reunião com eles para colocar o que a gente vai conversar com seus filhos, né? Porque muitos pais... No início a gente teve algumas reações assim que de repente a gente nem esperava, né? Porque alguns pais até achavam que... Por que falar disso para os filhos, né? Há 20 anos atrás a gente achou que fosse até presa por falar em sexualidade há 20 anos atrás. Mas a gente conversando com os pais, explicando toda a parte teórica que a gente lê muito, eu sou especialista, então a gente tem todo um embasamento para conversar com tranquilidade, com responsabilidade, passar uma segurança para os alunos e ter um retorno, né? Que os pais venham conversar com a gente, com as dúvidas que eles tenham, que as crianças venham, eu chamo de crianças, adolescentes, alunos, a gente é professora, chama de criança, que venham conversar com a gente, e a gente tem abertura para isso, sabe? Então os pais vêm, conversam. A gente não teve nenhum assim que dissesse, não, meu filho não vai assistir, sabe? Então não teve esse tipo de embate assim. Mas justamente pela preocupação que vocês tiveram, né, em envolvê-los, e tem, né? Exatamente. Em envolvê-los, em fazer com que eles participem, nem que seja indiretamente, né, através das reuniões, sabendo o que está acontecendo, né, abrindo um espaço de conversa. E com relação, esse projeto eu vejo, né, começou, né, contigo, outra professora, depois entrou mais uma, depois saíram em função, né, de aposentadorias, hoje estão em 2. E os outros professores, professora Maria Helena, não se envolvem ou não são envolvidos? Como é que tu sentes isso na escola, no colégio de aplicação da UFSC? A gente tenta envolver, né? Nós já demos muitos cursos passados, né? Só que os professores alegam que não tem tempo para isso, né? Só que eu acho assim, você só vai fazer um curso se você tem vontade de aprender, se você tem satisfação em falar sobre o tema, né? E tem uma formação para falar sobre isso, tem um embasamento, pelo menos embasamento teórico, né? Então, se você vai fazer um curso, você vai ter esse embasamento, você vai ter essa flexibilidade, você vai ter vários temas que você vai trabalhar, que você vai poder trabalhar depois com os seus adolescentes. Só que eles não aceitam muito,
né? Eles não gostam muito de trabalhar nesse tema. Eu acho mais fácil assim, tem um problema na minha sala, chama a professora que dá a parte de sexualidade humana. Então a gente vai lá e tenta fazer algum tipo de trabalho que eu acho meio inviável, assim, porque o trabalho de uma aula ou uma palestra, que seja de 4 horas, você vai levantar muitas dúvidas que você não vai ter condições de sanar essas dúvidas desses adultos. Mais tarde você vai continuar conversando com ele, e isso é importante, você ter uma conversa contínua, tanto a família, principalmente a família, né, que a gente vê que muita gente ainda não consegue conversar sobre este assunto. Mesmo hoje em dia, professora Marilena, tu também consegues, mesmo hoje em dia, mesmo hoje em dia a gente percebe muito. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais, como exatamente. Diz Belchior, né? Exatamente. E uma coisa importante que a professora Marilena estava colocando, a questão das perguntas, né? Vocês têm uma proposta, né, de conteúdos, mas eles também trazem. Mas eles também trazem, Então, a nossa proposta, assim, a gente tem a proposta do conteúdo que a gente apresenta para eles, mas é o que eu digo, assim que surgir um tema que vocês queiram, que seja comum, que vocês queiram discutir, a gente não tem aquela formalidade de conteúdo, né? A gente pode sair desse conteúdo e, se não tiver pré-requisitos, né, a gente pode conversar, pode parar o que a gente está conversando e conversar sobre o tema que eles quiserem. Eu digo pré-requisitos assim, uma criança de 5ª série vai querer saber como é que se dá a gravidez. Mas eles têm de ter todo um preparo de como é que é o aparelho reprodutor feminino, o masculino, o que acontece, para poder entender até chegar à gravidez. Uma situação também que a gente conversava nos bastidores, que eu chamo a atenção dos ouvintes, especialmente os professores, né, quem está na escola, é que é muito comum para a gente que trabalha nessa área pedirem receita. Como é que eu trabalho isso? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? E a professora Marilena falou agora um pouco da experiência dela e de como isso foi sendo construído, mas o que deu sustentação a essas experiências foi justamente a fundamentação teórica. Exatamente. As leituras que se faz. Não sei se queres colocar alguma coisa sobre isso, professora. A gente tem alguns livros assim muito interessantes, né? Que assim, as pessoas podem dizer que assim, não tenho tempo de fazer uma especialização, né? Eu acho que todo mundo deveria ter, mas tudo bem, não tenho tempo. Então vamos ler, vamos ter um embasamento, vamos procurar as pessoas que trabalham na área para ter, para indicar algum livro, né? Como por exemplo, eu gosto muito, é um livro antigo, né? O ABC do Amor e do Sexo. Ele tem umas figuras até meio, a gente olhando assim, não são figuras novas, do Comfort, né? Que isso, Jane e Alex Comfort. Isso, Alex Então, e tem outros tipos de leituras que a gente pode fazer. Tem os livros da Marta Suplicy, tem os livros do Marcos Ribeiro, que são livros ótimos para crianças de 5ª série. O Menino Brinca de Boneca, é um livro muito interessante que trabalha a relação de gênero, né? Tem os livros de Samitiba, que são livros mais para professores. Então tem uma série de bibliografia que a gente pode indicar. Então, quem quiser alguma coisa, pode entrar em contato com a gente, que a gente tem uma vasta bibliografia para passar. A professora Marilena até já deu as dicas, né, que a gente sempre costuma pedir, que a Marta Suplicy, o Marcos Ribeiro, né, esse livro, né, do ABC do Sexo, e também através, né, do contato da professora Marilena no Colégio de Aplicação, ou a gente aqui da Rádio Desk, do nosso e-mail, que a bibliografia normalmente é a mesma, porque a gente é fruto do mesmo, né, do mesmo curso, da mesma linha de pensamento. Então, professora Marilena, e para a gente encerrar, né, a nossa conversa de hoje, a gente queria saber que tipo de mensagem ou de dica ou né, que tu gostarias de deixar para os nossos ouvintes, sejam pais ou professores, com relação à educação sexual. Todos nós precisamos de informação, todos nós, né? Por exemplo, as propagandas da camisinha de carnaval esse ano foi sobre a maturidade, foi voltada à maturidade. Por quê? Naquela época ninguém usava camisinha. A maioria das pessoas não usava camisinha. Essa geração não usa. Se você for fazer uma enquete aí, a maioria não usa. Pesquisas têm mostrado, né? Mesmo. Então, acho que todo mundo precisa de informação. Todos. De 0 a 90 anos, todos nós precisamos de informação.
Tem pais que não gostam, não sabem, ou mesmo não se sentem à vontade de falar isso com os filhos, né? E então a escola tem que fazer esse papel, sabe? A escola deve fazer esse papel. Tem professores também que não se adaptam a isso, mas tem aqueles que gostam de falar. Então, eu acho que é um trabalho conjunto, família e escola, né? E que, lógico, com o apoio da direção, porque sem o apoio da direção, infelizmente, a gente não consegue, a gente tem de proporcionar aos nossos alunos, aos nossos filhos, uma educação sexual tranquila e com responsabilidade. Exato. E a gente agradece, né, a presença da professora Maria Helena, as dicas de livros, que a gente sabe que é rápido, às vezes os ouvintes estão, de vez em quando liga um que está escutando no carro, não tem um papel, não tem como anotar, mas pode entrar, né, em contato conosco, a professora Maria Helena. Deixo o e-mail também com vocês. Pode passar o teu e-mail, professora Maria Helena, para... MA de Maria, HE de Helena, LIM, @gmail.com. Então, e também através do nosso e-mail, edusexradio@virtual.udesc.br, você pode mandar sua pergunta, sua sugestão, seu comentário, que a gente terá o maior prazer em ajudá-lo. E se você quer ouvir os programas anteriores, que estão ainda, né, que já circularam, já passaram no nosso Educação Sexual em Debate, você poderá fazê-lo acessando o nosso site www.virtual.udesc.br. Lá você vai ter contato com todos os programas que já foram veiculados aqui na Rádio Desk. A professora Maria Helena quer se despedir, fazer o... Bom, obrigada pela oportunidade. E lembrando também aos nossos ouvintes que a internet é um meio muito bom para você pesquisar. Lógico, tem sites e sites, né? Exato. E tem um site que eu gostaria até de descobrir assim com a professora Dilma, que é o educasex.com.br, que é um site muito interessante, que a gente pode entrar, tem perguntas, tem fórum, mas é muito bom. Se os professores gostarem desse tema, sexualidade, entrem que vocês vão gostar muito. Bom, eu agradeço o contato, não foi combinado, né? E a gente espera os nossos ouvintes para um próximo encontro na próxima sexta-feira, às 10 horas, com mais um programa Educação Sexual em Debate. Tenham um bom dia e um delicioso final de semana e até a próxima sexta-feira. Bom dia. Educação Sexual em Debate. Conteúdo, professora Sônia Mello, Patrícia Mendes e Dilma Freitas. Produção, Zulca Campanha. Realização, Programa de Extensão, Formação de Educadores e Educação Sexual e as Novas Tecnologias, em parceria com a Rádio Desk. Apoio, Pró-Reitoria de Extensão da UDESC.